O maior orgulho dos pais é quando seus filhos estão terminando o ensino médio e já começam a alçar novos voos, escolhendo a profissão e indo para a universidade. Mas será que todos estão preparados para isso? Será que as famílias prepararam esses jovens para esse momento? Será que não estamos cobrando demais deles? Ou será que estamos passando muito a mão na cabeça deles e deixando eles numa zona de conforto? Todas essas perguntas e todas essas dúvidas é o que nós vamos discutir nesse vídeo. E eu, se fosse você, ficava até o final, porque com certeza você aprenderá muita coisa. Em algumas casas, o diálogo acontece desde cedo. Em outras, tudo é cobrança, comparação e pressa. E sem perceber, a gente acaba empurrando o filho para um caminho que talvez não seja o dele. Essa fase do ensino médio, principalmente quem está no terceirão, ela é muito complicada, é muito difícil, porque o adolescente ele sente uma necessidade de provar para você que ele está preparado, que ele está pronto para aquilo que é a sua expectativa. Mas muitas vezes ele não está. E esse momento, ele é um período essencial para que ele possa errar, para que ele possa perguntar, para que ele possa refazer, para que ele tenha opções de escolha. Então, o que o adolescente sente nesse momento, essa pressão toda, é muito complicado, porque a decisão ela tem que estar pautada naquilo que ele tem de melhor para oferecer, nas potências que ele tem, e não nas suas fragilidades. Porque decidir por um curso ou por outro, em função da expectativa da família, pode gerar uma série de problemas lá na frente, que talvez sejam mais difíceis de você conseguir ajudar e você conseguir resolver. E é por isso que quando nós, pais, temos um filho e nós sonhamos com a universidade, porque foi assim que fomos criados, nós devemos pensar em como é que eu posso ajudá-lo? Como é que eu posso chegar nesse momento do terceirão e ajudar o meu filho ou a minha filha a tomar a melhor decisão? Sempre sabemos de um adolescente que já sabe muito bem o que quer, extremamente focado, dedicado aos estudos, está no terceirão e já fazendo cursinho, porque deseja passar em tal universidade para fazer tal curso. E por que tem sujeitos assim? Porque houve uma ambiência preparada para isso. Então, durante todo o percurso formativo desse adolescente, com certeza, a família ali propiciou momentos que ele pudesse testar, errar, mudar de ideia, encontrar o seu próprio ritmo, o seu próprio caminho, descobrir suas habilidades, fortalecê-las, para chegar agora no terceirão, ter clareza daquilo que vai fazer, clareza da carreira que quer seguir. E alguns já têm até um caminho previamente traçado, porque vai continuar os passos ou do pai ou da mãe, enfim. O que diferencia esse adolescente de um outro é justamente a forma como ele foi criado, as estratégias que foram utilizadas para que ele chegasse nesse momento e tivesse clareza daquilo que ele quer. Mas essa não é a realidade de todos os adolescentes. Tem adolescentes que se matam de estudar, eles se cobram porque eles querem atender às expectativas dos pais, estão perdidos, não conseguem identificar aquilo que quer e muitas vezes eles acabam se esgotando, porque a cobrança que ele mesmo põe sobre ele e a cobrança que ele sente que vem da família é muito grande e ele não dá conta. Lembrando que o adolescente ainda está numa fase que está desenvolvendo a potência do seu cérebro. Áreas que são relacionadas à tomada de decisão, a controle de impulsos, a planejamento, tudo isso ainda está em formação. Então, ele necessita de um cérebro mais experiente para orientar, para ajudar. E se o ambiente onde ele foi educado não propicia para ele essas oportunidades de conversar, de experimentar, de testar, de tentar descobrir naquilo que ele é bom, prejudica demais essa escolha. E aí, o que acontece? Acaba estudando, se esforçando para fazer algo que não tem nem certeza do que quer. E quando o ambiente familiar não direciona toda essa energia e essa possibilidade da descoberta, outras pessoas ocupam esse lugar. Certa vez eu ouvi numa escola algo que me deixou chocada. Porque uma aluna pega e fala: ai, professora, eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei o que cursar. E a resposta que ela teve fala: quando se tem dúvida e não sabe o que se quer, se faz administração. Porque aí você pode atuar em várias áreas diferentes. Quando eu ouvi isso, eu fiquei absolutamente chocada. Por quê?
essa adolescente, ela não tem uma família onde se apoiar para discutir o futuro dela, o que, que ela deve fazer, se deve até fazer ou não faculdade. E quem ocupa esse espaço não dá uma perspectiva de que ela possa descobrir as potências que ela tem. Olha como isso é complicado. Se a família não ocupa esse espaço de direcionar, de descobrir o talento que esse adolescente tem, investir nisso, criar possibilidades para ele descobrir o seu próprio caminho, o que acontece são escolhas equivocadas. E o pior de tudo, se ele não quiser fazer faculdade, e se não for isso que ele quer, e se ele não vê sentido nisso, o que você vai fazer? Nem todo adolescente tem clareza sobre o que gosta. Alguns têm medo de decepcionar. Outros dizem tanto faz porque nem sabem como escolher. E se as habilidades deles estiverem em áreas que nem escola valoriza? E quem tem que poder ajudar são os pais. E não tem com resposta pronta. Muitas vezes a gente vai ter que juntos descobrir, oferecendo possibilidades. Hoje, com o avanço da IA, muitas profissões que temos agora, daqui a uns anos elas não existirão mais. Então, na verdade, o dilema que vivemos com os nossos adolescentes hoje é educá-los para o mundo que nós ainda não conhecemos. E aí a importância de deixarmos eles experimentarem coisas diferentes, de enriquecer o ambiente, possibilitando a eles outras informações, outras formações. E eu sei que isso não é fácil, mas é possível. E mesmo que a família não tenha condições financeiras para oferecer cursos, nós temos o YouTube com uma série de informações. Tem muita coisa boa para ser garimpada. E você fazendo isso ao lado do seu filho, você pode oferecer para ele experiências para que ele descubra talentos que nem ele mesmo sabe que tem. Tantas profissões surgem agora com esse avanço tecnológico. Então, muitas vezes, um jovem ele tem habilidades para desenvolver programas, softwares, jogos. Ele também pode trabalhar com vendas, infoprodutos. Hoje em dia, quantos jovens, quantas meninas e meninos, hoje em dia conseguem fazer renda, produzir, vender, estimular outros jovens, influenciar. É lógico, eu sei que o lado da tecnologia, o lado das redes sociais, tem um lado que não é muito agradável. Eu sei também que tem as questões das telas, o uso de tela, mas calma, eu estou falando de pessoas que podem orientar esses adolescentes. Eu estou falando de adultos que podem conduzir com diálogo, com conversa, dando oportunidades. E parece assustador isso que eu falei para vocês. De repente, você tem um filho que cria infoprodutos, tem uma filha TikToker, ou tem um filho streamer que vai fazer vídeos sobre diversos assuntos. Isso parece coisa de quem não quer estudar? Não. Por trás disso, também tem muito estudo. Agora, lógico, tudo vai depender de como a família vai conduzir, de como vai orientar. Porque sucesso efêmero, dinheiro que vem fácil, ele também vai fácil. Agora, quando tem essas outras profissões que surgem, que são novas, difíceis de nós, que temos mais idade, aceitar como profissão, ela só não se sustenta se ela não tiver estudo, se não tiver dedicação. E aí, será que isso precisa de faculdade? Ou primeiro, eu posso fazer um outro curso? É sobre isso que a gente tem que começar a discutir. Será que o caminho é só a faculdade? E se ele não quiser fazer a faculdade? E não é só de faculdade que o futuro depende. Nós temos muitos cursos técnicos que vão certificar esses adolescentes a ingressar no mercado de trabalho, experimentar as profissões, treinar, errar, acertar, ter a possibilidade de vivenciar coisas que eles não vivenciaram ainda. E digo mais, a partir disso, eles podem ter outras decisões. Um excelente caminho para esses adolescentes que ainda não têm certeza do que querem fazer são cursos técnicos. Tem vários cursos técnicos em diferentes áreas que pode ser a porta de entrada para ele, para o mercado de trabalho e também para o desenvolvimento intelectual. Muitas vezes é num curso técnico que esse adolescente ele se encontra, ele decide qual caminho vai trilhar. E aí, com mais maturidade, ele consegue realizar
até o sonho da família ou dele mesmo de cursar uma universidade, de fazer um curso que vai ali abrir mais portas ainda a partir de uma experiência prévia que ele já tem. Então, a gente tem que parar de marginalizar os cursos técnicos e achar que só a faculdade pode garantir futuro aos nossos adolescentes. Isso não é verdade, isso é um mito. Chega a ser preconceito. Muitas vezes esse adolescente pode fazer uma escolha errada, perder anos e chegar lá na frente até chegar à conclusão de que deveria ter resistido mais, deveria ter esperado mais. Então, um curso técnico é uma boa saída. E como é que a gente pode fazer para conduzir esse jovem? A gente conhecer, oferecer. Além dos cursos técnicos, nós temos, como eu já falei, no YouTube, por exemplo, tem uma série de cursos que são oferecidos, tanto de forma paga como de forma gratuita. Esse é um bom caminho durante o ensino médio, por exemplo, para ele ir descobrindo e fazendo um curso aqui, um curso ali, se identificando com algumas áreas. E se mesmo assim ele não se identificar, além do curso técnico, tem ensino médio que também já é profissionalizante, é uma outra possibilidade. Então, nada de pensar que o fato do seu filho não fazer direto faculdade, assim que sai do ensino médio, que, nossa, vai ser a morte da família, a decepção. Não. Calma. Deixa ele ir aos poucos se apropriando de uma vida adulta que está ali, pertinho dele. E hoje, a gente não tem só curso técnico, a gente tem a questão do empreendedorismo, que é algo incrível. Tem jovens de pouca idade, 16, 17, 18 anos, que já é incentivado a ter o seu próprio negócio, já é incentivado a estudar áreas que vão facilitar que ele administre o seu próprio negócio, que ele tenha a sua própria empresa, seja ela pequena e que aos poucos vai crescer. Temos também a questão do voluntariado, que também é um lugar ali propício para que ele também possa descobrir, avaliar aquelas competências que ele tem, que muitas vezes passam batido na escola. Além disso, tem intercâmbios. Os intercâmbios também trazem muito amadurecimento para esse jovem. Eu sei que o intercâmbio não é para todos, mas quem tiver a possibilidade, isso é muito bom. Outra coisa que pode favorecer, outra estratégia, são os jovens aprendizes. Trabalhar em pequenos lugares ou até lugares grandes para aprender a dinâmica do trabalho, a responsabilidade, o comportamento, a postura, a linguagem, conhecer diferentes setores, para poder o quê? Ir aguçando qual área que ele deve se direcionar, o que ele pode fazer. Então, quanto mais possibilidades você der para o seu adolescente, melhor vai ser para ele. Ultimamente, vejo as famílias muito limitadas à faculdade. E uma frase que é difícil de engolir e de explicar. Se você não estudar, você não vai ser ninguém. Estudar no sentido de ter um curso superior. Eu aqui não estou falando que você não deve ter um curso superior. Aqui eu estou falando que você deve fazer um curso superior, o seu adolescente vai fazer na medida que ele tiver maturidade para esta escolha, que ele tenha as estratégias certas. E seu adolescente, ele já é alguém na vida. Ele não vai ser quando ele fizer uma faculdade, porque muitos fazem e não se tornam. E lá no início do vídeo eu perguntei para você se seu adolescente estava preparado para entrar na universidade. Eu perguntei se você preparou esse caminho, se você conversou, se você orientou. E perguntei também, e se ele não quisesse fazer a faculdade, como é que seria? Esse vídeo foi para você pensar um pouco sobre esses assuntos. Se você já passou por isso, repense aí em relação aos netos para você orientar melhor o seu filho em relação aos seus netos. Se você ainda não passou, então já se prepare. Olhe para esse filho e valorize as potencialidades que ele tem. E, se ele tem fragilidades, se esforce para criar um ambiente para que essas fragilidades virem fortalezas. Se você está passando por isso, para pensar. Será que o que eu estou fazendo está fazendo sentido para ele? E mais, a pergunta mais importante que você tem que fazer, que é para o seu adolescente. Isso que você está pensando em fazer faz sentido para você?
Se você gostou desse vídeo, eu peço que você escreva aqui para mim, adolescentes, e que você compartilhe com as pessoas esse vídeo para que essa mensagem possa chegar para outras famílias. Eu agradeço muito você ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.